Boa noite, irmãos cursilistas, para mais uma aula vivencial. Obrigado pela participação de todos, que Deus continue nos abençoando, nos iluminando e Nossa Senhora nos cobrindo com o seu manto sagrado. Também vamos rezar por aqueles que não puderam participar. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o diácono Rogério. E o tema que ele vai nos trazer é um tema maravilhoso para o nosso exercício no dia a dia de nós cristãos, que são as obras de misericórdia. As obras de misericórdia, elas são divididas em duas, são as espirituais e as corporais. As obras de misericórdia pelas quais vamos em ajuda ao nosso próximo, dos nossos irmãos mais necessitados. As obras de misericórdias corporais são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nus, albergar quem não tem teto, visitar os doentes e os presos e sepultar os mortos. As obras de misericórdias espirituais são instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar e suportar tudo com paciência. Agora com vocês, o diácono Rogério. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui com a graça de Deus mais uma vez para estar servindo a Ele e a vocês em mais uma aula aí do grupo Sagrada Família. Eu vou cantar uma musiquinha que todo mundo conhece, certo? Mas de uma maneira bem diferente, bem leve. E eu quero que você cante aí na sua casa junto comigo, ok? Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, a paz esteja convosco. É uma alegria poder participar deste tema, falando sobre as obras de misericórdia. Meu nome é Rogério, sou diácono permanente da Diocese de Dourados, pertenço à paróquia São José Operário. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, falar das obras de misericórdia, precisamos
nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Então escolhi alguns textos bíblicos para melhor esclarecer sobre as obras de misericórdia. Na carta de São Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 ao 18, a palavra nos ensina: de que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas e alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui em São Tiago, nós podemos observar que nossa fé só é movida através de nossas obras. Pois se falarmos que temos fé apenas por boca e não agirmos conforme aquilo que o Senhor nos convida a viver, que é a caridade, o amor, a misericórdia, nossa fé, conforme São Tiago nos fala, nossa fé é morta. As obras de misericórdia, elas são divididas em duas situações. A primeira é obras corporais e as obras espirituais, no qual elas devem ser bem vividas por nós. Então, as obras corporais, nós podemos observar da seguinte forma: a primeira, dar de comer a quem tem fome. O próprio Jesus deu de comer àqueles que tinham fome. Se nós pegarmos no Evangelho, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 em diante, nos fala a palavra do Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube, e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-vos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevados os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a gente pode observar que Jesus faz a obra de misericórdia, dando o alimento, e convida os seus discípulos a fazer o mesmo. Dai-lhe vós mesmo de comer. No Catecismo da Igreja Católica, no artigo 2447, nos ensina que as obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual. Como também perdoar e suportar com paciência.
As obras de misericórdia corporal consistem sobretudo em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus. As obras de misericórdia corporal, nós podemos observar que dar de comer a quem tem fome. Aí a gente vê o exemplo do próprio Cristo que se dá na multiplicação dos pães, o alimento, para saciar aquela multidão que estava com fome. Jesus não quis despedi-las elas naquela situação e convida os seus discípulos, como eu disse, dai-lhe vós mesmo de comer. E essa tem que ser a atitude nossa como cristão também. Quantas vezes em nossa porta bate aquele maltrapilho, aquele mendigo, aquela pessoa que necessita de um pedaço de pão, de uma vestimenta, e que, exercendo essa obra de misericórdia, temos que olhar para o próximo e também acolhê-lo com amor. E, na medida do possível, também doar aquilo que o mesmo necessita. Dar de beber a quem tem sede. Às vezes, o irmão precisa apenas de um copo d'água para saciar sua sede. Será que dispomos também desta caridade, desta misericórdia para com o irmão? Dar posada aos peregrinos. Vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Cada obra de misericórdia, obviamente, tem a sua particularidade e que, ao olharmos para ela, nos aprofundemos neste amor de Cristo. Dai-lhe vós mesmo de comer, dai-lhe vós mesmo de vestir. Então, queridos irmãos e irmãs, que as obras de misericórdia em nossas vidas, elas possam ser atuais, elas possam ser com frequências. Buscamos o Senhor através da palavra, dos teus ensinamentos, mas muitas vezes não dispomos em vivê-las, através da nossa fé, nas atitudes do dia a dia. E aqui as obras de misericórdia corporal vêm justamente nos ensinar, nos mostrar que, ao ouvir a palavra do Senhor, ao alimentarmos da palavra do Senhor, temos também que estar em saída. E na simplicidade daquele irmão que vem ao nosso encontro, ou nós irmos ao encontro do nosso irmão, porque nos fala que visitar os enfermos, visitar os presos, é ir ao encontro, é ao encontro daquele que necessita. Então, que nós possamos, através de olhar a misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós em seu amor. Quantos gestos, quantas atitudes o Senhor vem ao nosso encontro, nos alimenta com a Tua palavra, nos alimenta com a Tua Eucaristia, nos alimenta com o Teu amor, se doa no Seu corpo e no Seu sangue para cada um de nós. É através da misericórdia de Deus que seremos salvos. Mas precisamos também darmos passos concretos para essa misericórdia de Deus ser realizada na vida daquele que não vive, não conhece, E cabe a nós, cristãos, a bem olhar para isso e viver essas obras de misericórdia. Não praticar, vivê-las. Sair espontâneo de nós, de cada um de nós, essas bem-aventuranças, este amor que Deus nos dá. E é o próprio Jesus que nos fala, bem-aventurados, mansos e humildes de coração, porque alcançarão o reino de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, que essas obras de misericórdias corporais possam estar viva em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Deus seja louvado. Amém. Reparação, eis nossa vocação.
Reparação, eis nossa vocação, obras de misericórdia, nascendo coração, no entardecer da vida, elas nos julgarão. Alimentar quem tem fome e saciar quem tem sede, dar de vestir ao irmão, eis nossa vocação, e acolher o estrangeiro e visitar os enfermos e libertar os cativos e sepultar os mortos. Reparação, eis nossa vocação. Reparação, eis nossa vocação, obras de misericórdia, nascendo coração, no entardecer da vida, elas nos julgarão. Aconselhar o indeciso e ensinar quem não sabe e corrigir o irmão, eis nossa vocação, e consolar os aflitos e perdoar as ofensas e suportar os difíceis, orar por vivos e mortos. Reparação, eis nossa vocação. Reparação, eis nossa vocação. Caríssimos irmãos, então dando continuidade sobre o tema, obras de misericórdia, vamos olhar agora ver as obras de misericórdia espirituais. Então, escolhi um texto bíblico no qual o Evangelho de São Mateus, nosso Senhor nos ensina, através do capítulo 9. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós podemos ver o milagre que Jesus realiza, Mas para Jesus realizar um milagre, ele necessita também da fé de cada um. Como eu disse, as obras de misericórdia, sem a nossa fé, na prática, no amor, na caridade, como as obras corporais, ela não vai ter sentido nenhum naquilo que queremos alcançar, que é o céu. Então, caríssimos, as obras espirituais, elas consistem em ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram,
perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus por vivos e defuntos. Talvez não temos essa capacidade de realizar milagres na vida das pessoas, do irmão, mas profundamente podemos realizar essas obras espirituais conforme a própria Igreja, o próprio Cristo nos ensina. Olhar para a misericórdia de Jesus para com o seu povo, aquele que vem ao encontro de Jesus. Jesus nunca deixa sair de mãos vazias nas suas necessidades, nas necessidades do povo. Jesus aconselha, Jesus ama, Jesus acolhe e Jesus realiza sinais visíveis através do milagre do amor de Deus para com as suas criaturas, que somos nós. Então, as obras espirituais, ela é possível em nossa vida também. Esse texto do Evangelho de São Mateus eu tirei olhando para a profundidade da cura de um paralítico. Jesus se compadece daquele homem e o cura. Então, as obras espirituais, ela também pode ser bem vividas por nós, cristãos, né? De que forma, né? Então, as obras, instruir, ensinar os que não sabem. Quantos de nós temos acesso fácil, né, à palavra de Deus? Quantos de nós vamos ao encontro do Senhor nas santas missas, os nossos grupos, em nossas pastorais, né? Até mesmo no concílio, né? Então, nós podemos se alimentar dessa palavra. E alimentando dessa palavra, também podemos levar esta boa nova para aqueles que necessitam, né? Então, instruir e ensinar os que não sabem, né? Instruir não é simplesmente transmitir conhecimentos. É também corrigir os que erram, doutrinar, ensinar os valores do Evangelho, tomar na doutrina e nos bons costumes éticos e morais. A história da salvação é, sem dúvida, uma instrução contínua e ininterrupta da parte de Deus para com a humanidade. Deus se revela e instrui o povo pelos patriarcas, profetas, plenamente em Jesus Cristo. Com muita dificuldade, o ser humano é chamado a compreender os desígnios de Deus, porém nem sempre se consegue. O próprio Jesus Cristo escolheu pessoalmente 12 homens para que os pudesse instruir. No entanto, já no final de sua convivência, afirma: há muitas coisas para vos revelar, mas que não poderias compreender agora. Por isso vos mandarei o Espírito da verdade, que vos levará à plena verdade. Isso nós podemos ver em João, capítulo 16, em diante, né? Cada pessoa tem sua hora de encontrar a verdade. É a partir disso que nasce a missão de instruir da Igreja, dos pais, dos catequistas e de todos nós. Então, aqui nós podemos observar, né, a questão do instruir, ensinar os ignorantes. Ignorantes não é aquela pessoa que é ignorante, que não quer conhecer, mas aquela que não teve oportunidade, como nós temos, de ouvir a boa nova de Cristo, né? Então, me lembra agora também, né, na passagem da Bíblia, que Jesus fala: aqueles que muitos será dado, muitos também será cobrados. Então, se nós temos essa facilidade de estar na presença de Deus através da tua palavra, se tem pessoas que nos orientam, como padres, diáconos, irmãos, irmãs, né, catequistas, se nós temos esta facilidade, esta alegria de poder ouvir facilmente a palavra, a boa nova de Deus, então temos também que ser luz na vida daquele que
que vem ao nosso encontro, né? Então, este instruir é isso, é viver os ensinamentos de Deus e naquilo que é possível também nós instruirmos aquele irmão que está na ignorância, que não conhece a palavra, não vive a boa nova, não teve oportunidade, não foi convidado, né? Aconselhar, dar bom conselho aos que necessitam. É o dom de orientar e ajudar a quem precisa. Jesus nos orientou e aconselhou a não sermos cegos, guiando os cegos. Lá em Mateus 15, versículo 14, né? E também a primeiro, tirarmos a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Lucas 6,39. Apesar da força deste conselho e alerta de Jesus, não podemos nos eximir de dar bons conselhos àqueles que necessitam. Consolar, aliviar o sofrimento dos aflitos. Nosso Senhor Jesus Cristo deu-nos muito exemplo de consolação, lembrando principalmente seu empenho em consolar Marta e Maria na morte de Lázaro. Isso nós podemos ver lá no Evangelho de São João, do capítulo 11, né, em diante. Jesus vai ao encontro de Marta e Maria e vê elas chorando pela morte do seu irmão Lázaro. Jesus a consola, né? Então este consolo também cabe a nós ir ao encontro, ou aquele irmão que vem ao nosso encontro, também ter essa experiência de escutar, de ouvir, de acolher, de amar, né? Confortar, fortalecer os angustiados e abatidos. Deus conforta os humildes. 2 Coríntios 7,6, né? Também assim devemos agir aperfeiçoando nossas virtudes. Estando prisioneiro, muitas vezes Paulo conforta as comunidades em suas tribulações, tristezas e sentia-se confortado por elas. Isso aí a gente vê todo numa passagem de Atos dos Apóstolos, né? Assim como Paulo, outros personagens da Sagrada Escritura tiveram momentos de angústia, medo, tristeza, desânimo e foram confortados. O próprio Jesus, no Getsemane, passou por este momento e foi confortado por um anjo no céu. Perdoar as injustiças de boa vontade. O perdão é uma exigência do Evangelho e uma condição para entrar no reino. Jesus nos dá essa lição ao ensinar a oração do Pai Nosso. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Em Mateus 6, do capítulo 14 ao 15. Se nós não perdoarmos, impedimos que o perdão de Deus chegue a nós. E nós podemos ver também no versículo da Bíblia, né? Uma passagem da Bíblia, né? O filho pródigo, né? Que vai ao encontro do pai e o pai o acolhe com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor. E não hesita em amá-lo, né? Não questiona aquilo que ele fez, não olha os seus erros, mas simplesmente ama. Isso nós também temos que buscar este amor em Deus, para que diante de muitas vezes as dificuldades, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos injuriam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que de alguma forma fez algo mal para nós, possamos também ter esta obra de misericórdia em nossa vida, de amar, de perdoar, né? Porque o perdão nos leva ao céu. Suportar com paciência as adversidades e fraqueza do próximo. Para viver o Evangelho de Jesus é preciso ser paciente. Então essa paciência muitas vezes temos que pedir para Deus, né? Paciência diante das tribulações, diante das dificuldades, diante de todas as situações que o mundo nos apresenta. Esta obra espiritual nos exorta a suportar com paciência o que estão próximo a nós, com todas as suas limitações, fraquezas, defeitos, adversidades e misérias. Também nós
olhando para isso, nos aprofundamos nas nossas misérias, né? Somos fracos também, erramos, fraquejamos, precisamos do perdão do irmão, do próximo e de Deus também. Então, suportar com paciência é olhar para o nosso interior e rever as nossas atitudes também, como um cristão, né? Quantas pessoas têm que, de uma certa forma, suportar as nossas atitudes, as nossas rancorices, as nossas chatices, né? Então, da mesma forma, temos que acolher o nosso irmão. Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, rezar a Deus por vivos e defuntos. Na oração sacerdotal, Jesus rogou a Deus pelos seus e por todos que em todos os tempos viriam a ser seus discípulos, isto é, por todos nós. Em várias outras passagens do Evangelho, Jesus retirava-se para rezar, entre elas posso citar Mateus 14, 23, Mateus 26, Lucas 3, 21. A carta aos Efésios, São Paulo recomenda que se intensifique as súplicas e pede por ele oração. Podemos até identificar uma pessoa pela oração que ela faz. A oração egoísta indica um espírito egoísta. A oração mais parece lista de compras ou de presentes. Senhor, quero isto, quero aquilo. Quantos de nós vamos ao encontro do Senhor e não deixamos nem mesmo Jesus falar em nosso coração? Descarregamos todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, todas as nossas situações da nossa vida, e muitas vezes nos preocupamos com algo material aqui do mundo. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós partilhamos com Ele a nossa vida, a nossa história. Então dirigimos a Deus com súplicas e oração, mas entendemos que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo em nós. Então, queridos irmãos, refletimos um pouco sobre essa situação, muitas vezes da nossa oração, que vamos a um Deus que resolve tudo, a um Deus que nos socorre diante das nossas situações corporais. De fato, Deus resolve tudo mesmo, mas ao seu tempo, Deus sabe aquilo que é necessário para nós. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento. Então, essa atitude egoísta de ir ao encontro de Deus para que Deus resolva a nossa situação da nossa vida, dos nossos problemas, não é aquilo que Deus realmente quer para cada um de nós. Então, que nós possamos ter a humildade, o amor de ir ao encontro de Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que não nos deixa faltar nada. Não nos deixa faltar nada. Deus é amor. E Deus quer a nossa felicidade. Mas revemos as nossas atitudes egoístas, possamos buscar Deus na oração, no amor, se entregar para o irmão, na doação, na bondade, e que essas obras, tanto as corporais como a espiritual, possa também nos ajudar a bem viver o Evangelho de Jesus, que é viver o amor, que é ser luz para aqueles que estão na escuridão. Que esse tema possa ajudar a cada um de vocês a refletir melhor como estou vivendo a minha fé, como estou vivendo o meu cristianismo, como eu estou vivendo o meu catolicismo. E que Deus nos ajude a cada dia a bem viver estas obras de misericórdia, para um dia estarmos na Jerusalém Celeste, todos nós, o reino de Deus que foi preparado para cada um de nós, já aqui na terra. Se bem vivermos estas obras de misericórdia aqui na terra, tenha certeza, queridos irmãos e irmãs, estamos dando passos concretos para a nossa felicidade eterna, que é estar em Cristo. Então eu desejo a todos vocês toda a felicidade, toda a alegria, que vocês possam
de fato, mergulhar nessas obras de misericórdia, naquilo que um pouco foi falado aqui, que na prática do dia a dia possamos viver. Um grande abraço, fique com Deus. E agora eu vou dar a bênção e aquilo que precisar também pode contar comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus vos abençoe. Obrigada, Diácono Rogério, pela aula tão esclarecedora, tão maravilhosa, pelos diversos puxões de orelhas, né? Obrigado, porque nós cristãos, nós temos que ouvir para não esquecermos daquilo que nós aprendemos e continuar colocando em prática. Quando o Senhor diz, se tem fé e não tem obras, é morta. Temos que mostrar a fé pelas obras. Gente, esse é o nosso agir, é o nosso quarto dia, né? E nós, cursilistas, estamos exercendo essas obras de misericórdia no nosso dia a dia? No nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos pensamentos? Será que nós estamos exercendo? Estamos conseguindo colocar em prática? Jesus está sempre nos convidando a colocar as obras de misericórdia em prática. Será que nós estamos conseguindo enxergar o seu convite e colocar em prática? Será que estamos com dificuldade de enxergar? Se estamos com essa dificuldade, nós temos que colocar mais em prática também ainda esse ouvir de Jesus, que ele nos avisa, e continuar a colocar em prática. Será que nós estamos conseguindo isso? Né? E quando ele fala, o diácono fala da questão do perdão, palavra linda, mas muito difícil de ser colocada em prática. Colocar em prática o perdão é amar o nosso próximo, amar a nós mesmos, né? É simplesmente amar. Será que estamos conseguindo colocar isso em prática? Vamos pensar, gente, e começar a colocar as obras de misericórdia em prática para sermos cristãos verdadeiros, não só cristãos de papel, né? Vamos ser cristãos verdadeiros e cursilistas verdadeiros, tá? Então, obrigada, Diácono Rogério, mais uma vez. Obrigada ao nosso grupo Sagrada Família, pelo folclore, por todos os que estão participando da aula, tá? Todos tenham uma boa noite. Com vocês, o nosso folclore. E aí, meus irmãos, gostaram da aula? Eu tenho certeza que sim. Para finalizar, a gente precisa cantar aquela música que todo mundo conhece, né? Vamos lá? De colores é a primavera florindo os caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz, laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz. E viva a vida, viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida, viva a vida, e desperta na fé adorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão, laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou seu irmão.